aqui com vocês. Então, agora sim. Esse é o 12º OBB Talks desse ano. A gente está fazendo essa conversa como um espaço para as pessoas poderem entender mais sobre a proposta do programa, como que funciona a dinâmica e também um espaço aberto para a gente tirar dúvidas, todo mundo tá um pouco mais próximo nesse processo. Começar falando um pouquinho sobre o que é Outerbound, né? E eu acho que não tem jeito melhor do que lendo nossa convicção, que é uma frase de um dos fundadores da Outerbound, que é: há mais em nós do que nós imaginamos. Quando reconhecemos isso, pelo resto das nossas vidas, não estaremos mais dispostos a nos contentar com menos. E por que a gente, né, de onde que a gente tirou essa convicção? Por que a gente fala isso? Quem de verdade é Outerbound? Nós somos uma organização internacional de educação ao ar livre e a gente está presente em mais de 30 países, com uma história de mais de 80 anos. Então, o início da Outerbound foi lá em 1941, no Reino Unido, na Grã-Bretanha, e desde então a gente vem desenvolvendo esse nosso método de usar a natureza como sala de aula para as pessoas poderem desenvolver o potencial delas, seja o potencial emocional, socioemocional, seja habilidades técnicas, enfim, a gente explora várias frentes de desenvolvimento, sempre usando a natureza e os desafios como ferramenta para esses aprendizados. Então, eu tenho aqui hoje comigo o Rodrigo Bastos, Bastão, um dos nossos instrutores antigos, já foi do escritório da UBB, está super por dentro de toda essa história que a gente vem traçando nesses 25 anos. Então, boa noite, Bastão. Boa noite, Esther. Boa noite, pessoal. Boa noite aí para todo mundo, especial para o Fish, para o Fábio, que são grandes amigos também da Outerbound, pessoas muito queridas que vieram prestigiar também essa nosso papo hoje. Sim, hoje tá especial, realmente. É... Bom, então agora vamos direto ao assunto, né? O Desafio ABB, que é esse programa que a gente veio falar. Bastão, me ajuda a explicar o que é esse programa, qual que é a ideia dele. Cara, esse programa ele tá ali na gênese da Outerbound aqui no Brasil, né? Então, quando a Outerbound começa lá atrás, há 25 anos atrás, ela começa com um programa para adolescentes, né? Uma expedição na natureza para adolescentes de diferentes classes sociais. Naquela época, né? A primeira foi, se não me engano, na Chapada Diamantina, com o Fábio Raimo, que está aqui, inclusive. Ele pode contar sobre, enfim, o que mudou de 25 anos de lá para cá, mas basicamente acho que a essência continua a mesma, é oferecer para o jovem desafios autênticos, reais, para que ele possa, enfim, aprender com a natureza, né? Aprender não só a estar na natureza, mas a se relacionar melhor com os outros, a se conhecer melhor. E eu diria que é praticamente um rito de passagem, né? Essa idade, 15 a 18 anos, é uma idade de muitas transições, de muitas mudanças, né? E não é à toa que vários povos, várias culturas do mundo trabalham com ritos de passagem, né? Para justamente jovens dessa idade vivenciarem um momento marcante e que ajuda eles a pensarem mesmo sobre quem eles são, quem eles gostariam de ser e assumir controle aí das suas próprias jornadas e vidas, como está aí no slide. Boa. E esse programa vai acontecer na Serra do Papagaio. Então, a gente trouxe um pouco aqui de informação também sobre esse local, né? Que é um roteiro, uma rota, na verdade, que a UBB já opera há muitos anos, é bem tradicional no nosso catálogo de locais. E é um lugar espetacular. Não, apesar de ser um parque estadual bem próximo de Itatiaia, do Parque Nacional de Itatiaia, não é uma região tão explorada turisticamente, então a gente consegue ter uma imersão na natureza com pouco contato com outros visitantes do parque. E é um maciço, faz parte, né, do maciço da Serra da Mantiqueira, então tem toda essa história dessa questão de ser uma área muito extensa de montanhas e a gente está sempre andando, né, nesse sobe e desce com cenários maravilhosos. Então, coloquei essa foto justamente que eu acho que ela exemplifica muito bem
um pouco do que a gente vê, né, estando ali na Serra do Papagaio. E, enfim, é um lugar muito especial mesmo de fazer expedição, né, Bastão? Eu fiz lá esse ano, você também teve o FEAL lá, e é sempre um lugar que reserva muitas surpresas especiais, né? É um lugar que o bebê tem muita familiaridade, né? Conhece muitos cantinhos da serra, e é um lugar que você pode fazer várias expedições e sempre encontrar coisas novas para conhecer, para fazer, porque é muito amplo, assim, é diferente de você pensar numa rota linear, onde você passa sempre pela mesma trilha, são muitas trilhas que conectam muitas áreas de acampamento, muitos picos, né, diversos, vales e tal, então é uma área de expedição muito apropriada mesmo para o tipo de atividade que a gente faz. Exatamente. E aí agora, já que você puxou o gancho do tipo de atividade que a gente faz, a gente fala bastante, né, da aventura autêntica, que é o modo de oferecer experiências da UBB. E a gente tem 6 pilares do que a gente considera uma aventura autêntica. Isso é um resumo muito breve, mas eu vou citar aqui esses pilares e aí a gente vai puxando esses tópicos de novo ao decorrer dos próximos slides. Então, quando a gente fala de aventura autêntica, Outerbound está falando de expedições com atividades desafiadoras, fornecendo o máximo possível de autonomia para os participantes, sempre usando o ambiente natural, fazendo com que as pessoas sejam desafiadas no limite da capacidade delas. Então, é muito relacionado ao nosso slogan, né? Há mais em você do que você imagina. A gente faz as pessoas conseguirem enxergar essas potencialidades que elas não conhecem no dia a dia e sempre com uma linha de progressão para fazer isso de uma forma saudável, de ir a cada dia aumentando mais o nível de desafio dos participantes conforme eles vão ficando mais preparados para lidar com desafios maiores. Então, aqui a gente levanta muitas dúvidas, né? O que é essa expedição, esses desafios? Então, eu trouxe aqui um pouco do resumo de como funciona, né, essa dinâmica do programa da expedição. E, Bastão, me ajuda a explicar como que isso rola na prática, assim, em relação às mochilas, a expedição em si. É, a expedição ela é única no sentido de que a maioria dos jovens, né, até das pessoas, nunca vivenciou uma expedição autônoma, né, ou seja, estar numa região natural, de maneira autossuficiente, carregando comida, carregando equipamento para viver com segurança e com conforto numa região montanhosa. E é óbvio, carregar um equipamento que é um acampamento moderno, né? Ele é todo desenhado para ser leve, mas ainda é você carregar a casa nas costas. Então tem um peso. É claro que esse peso ele é proporcional à força de cada participante, né? Então o grupo se organiza, os instrutores auxiliam, facilitam esse processo para que ninguém fique sobrecarregado. Mas as pessoas muitas vezes carregam pesos que às vezes elas acham que não conseguiriam carregar. Obviamente existe um equipamento que facilita muito isso, que é a mochila, uma mochila especial para carregar o peso. Então você não estressa, né, a coluna, você consegue transferir uma boa parte do peso diretamente para o quadril, você vai andando num ritmo que não força muito. Então esse esforço físico, ele, apesar de ser um esforço grande, ele não é algo que só um atleta conseguiria superar, né? Qualquer pessoa em uma saúde física regular, né, com a aprovação do médico, poderia participar disso. A gente nem pede nenhuma aprovação de médico, mas enfim, é isso. Qualquer pessoa consegue participar e carregar esse peso. A gente está falando aí, pode começar em 10, 12 quilos e até mais, 15, 16, mas não passa muito disso também. Esse tipo de expedição tem muitas atividades, né, durante o dia todo. Então, não é uma coisa assim onde o jovem está simplesmente esperando que algo aconteça. Por quê? Porque, primeiro, que eles precisam encontrar o caminho, né? O caminho ele não é dado, a rota não é dada, e os instrutores
atuam como guias. Os instrutores não atuam como guias, né? Eles atuam como instrutores, como já diz o nome, ou seja, eles ensinam os participantes a usar uma mapa, a usar uma bússola, encontrar o caminho, achar o lugar de acampamento que seja adequado, montar o acampamento, montar uma cozinha, fazer sua comida. Tudo isso faz com que o dia seja um dia muito cheio de atividades, né? E são atividades feitas em grupo, né? Na maior parte das vezes, as pessoas precisam colaborar muito para que as coisas aconteçam dentro de uma expedição. Por isso que você acaba desenvolvendo essas habilidades socioemocionais com bastante, ah, de uma maneira muito fácil, assim, né? É muito propício para isso. Porque não dá para você, por exemplo, estar numa expedição sem desenvolver essa capacidade, por exemplo, de se relacionar com os outros, de resolver conflitos, de ter empatia, de ter resiliência. É uma consequência quase que natural. Obviamente, os instrutores também, né? Quer dizer, obviamente não, tem um elemento a mais que os instrutores, eles facilitam conversas e processos internos para as pessoas e os jovens poderem refletir um pouco sobre aquilo que eles estão vivendo e poderem extrair o máximo daquilo. Mas é algo que, enfim, é muito propício para isso. Todo o programa, ou todo o desenho, né, do desafio, ele é voltado não só para oferecer uma aventura autêntica, mas poder oferecer um espaço de aprendizagem a partir dessa aventura, né? E isso que eu acho que é bem interessante. Tem um elemento que também é importante ressaltar, que os pais eles não vão ter um contato direto com os jovens durante esse tempo, né? E os jovens também não vão ter contato com equipamentos eletrônicos e mídias sociais, coisas como costumam ter. Muitos jovens acabam gostando bastante de ficar um tempo isolado, né, desse mundo de redes sociais. Talvez quem acaba sofrendo um pouco mais sejam os pais. Existe, obviamente, um telefone da instituição, né, o que a gente chama de on-call, que é uma pessoa que está sempre à disposição, que consegue também receber uma ligação tanto dos pais que estão com alguma emergência em casa e precisam acionar os jovens, quanto o campo que precisa acionar alguém para pedir alguma ajuda externa numa situação de emergência. Então, existem canais de comunicação formais, estruturados, para que em situações de emergência a comunicação flua. Mas em situações que não são de emergência, você vai ter, né, o participante, aí, o jovem, 10 dias, aí, pelo menos 9, né, talvez o primeiro não, 10 dias longe das redes sociais, o que vai ser provavelmente algo inédito na vida da maioria. Exatamente. E eles se percebem até de outra forma, né? Nesse convívio intenso pessoalmente e pouca tela, pouca interação Exato. virtual. É interessante ouvir os relatos disso, mas de fato os pais ficam bem ansiosos em relação a receber notícias. Então, de vez em quando os instrutores têm a oportunidade, eles mandam foto para a gente repassar para os pais, verem as fotos, verem os filhos bem. Mas a gente também usa aquele lema, né, que eu sempre gosto de falar, para mim ele diz tudo, que é no new good news. Então, em via de regra, se não houver uma comunicação com os pais, significa que está tudo bem. E a gente segue acreditando isso e sempre deu certo, né? As notícias, quando elas precisam chegar, elas sempre chegam. Eu acho que tem um Então, sistema de agora, segurança para isso, né, Esther? A gente tem todo o sistema de segurança para fazer com que as notícias cheguem, né? Não é só uma crença cega, né? A gente se prepara para isso, quando algo importante chega. exato, exato. Falar dos E dias é aí, né? importante isso. Isso, mas só rapidinho, é importante ressaltar, né, que os jovens eles precisam viver esse momento de desconexão muitas vezes, porque Sim. é o que você falou, isso é inédito para a maioria deles que já nasceram com, né, essa faixa etária já nasceu com o celular funcionando ativamente. Então, é uma experiência diferente tanto para os pais quanto para os filhos e vale a pena vivenciar isso. Sempre tem relatos muito legais. E agora sim, vamos falar sobre os dias. Basicamente é isso. No primeiro dia eu encontro na base, aqui em Campos do Jordão. Eu hoje moro em Campos do Jordão. E é uma preparação para a expedição e um translado por uma cidadezinha no sul de Minas, que é Itamonte. E lá eles vão acampar primeiro já em barracas, mas dentro de um sítio, de uma área com uma certa infraestrutura,
mas vai ser a primeira noite já acampada. Né? E aí, no dia 2 ao nono, do segundo ao nono dia, é uma expedição, então é um acampamento itinerante, muitas aulas e atividades durante todos os dias, né? E no dia 10, o retorno para Campos do Jordão, para a base, checagem de equipamentos, fechamento, né, cerimônia de fechamento, que é sempre emocionante, dinâmicas finais, e é isso. Então, são 10 dias, mas os dias que eles passam em acampamento itinerante, carregando tudo, é o segundo ao nono, no final são 8 dias nesse contexto, né? Mas o programa inteiro são 10 dias. Exato, exato. E aí, o ponto de partida, né, tanto de partida quanto de retorno é em Campos do Jordão. Muitas vezes os pais organizam para ir levar os filhos até lá, mas a gente também cria grupo com os participantes, com os responsáveis antecipadamente. Às vezes eles formam grupos e vão de ônibus rodoviário mesmo. Como o programa é a partir de 15 anos, eles já têm essa autonomia para pegar o ônibus, por exemplo, saindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, para chegar em Campos do Jordão, e ele para bem próximo à base da Outerbound. Então, todos os desafios que eu já vi sair desde agora, tiveram pelo menos 3 ou 4 jovens que fizeram esse grupinho para ir de ônibus, e funciona super. Eu dou todo o suporte em relação a comprar passagem, melhor horário, como que chega de um ponto a outro. Vocês podem contar com a gente nesse processo para todo mundo poder estar em campus no começo do programa. E antes da gente entrar na parte mais comercial, né, do que está incluso, os valores do programa, eu queria perguntar para o Fish e para o Raimo se eles querem fazer alguma contribuição. Os dois têm bastante tempo de OBB aí, já vivenciaram várias idas e vindas de desafio. Fiquem à vontade. Eu acho que eu vou deixar a honra primeiro para o Fábio Raimond, que saiu no primeiro programa Desafio há 24 anos atrás e meio. Eu acho que. Deixa eu ver se eu estou no mundo. Não. A única coisa que eu diria respondendo ao Rodrigo é que não, 25 anos atrás, hoje, uma vez que a gente está com um grupo de jovens caminhando, é a mesma coisa. Todo mundo quer ser quem é, está chegando num grupo novo, está bem-vindo, quer se conhecer, quer suar, quer brincar, quer. Eu acho que isso é muito bacana. Essa coisa é o atemporal de estar na natureza com um grupo bacana. E eu acho que eu gostaria de ressaltar uma coisa que o Rodrigo falou um pouco en passant, né? Que o desafio é um programa, aos meus olhos, onde a gente entrega o melhor valor da Outerbound. A Outerbound ela nasceu justamente para desenvolver o caráter e as habilidades de jovens. O desafio em especial, ele cria uma bolha no espaço e tempo para que jovens de diferentes realidades sociais se encontrem num ambiente que é extremamente propício para eles entenderem que, sim, eles estão em contextos diferentes, mas os problemas, os desafios, ou mesmo as alegrias que eles vivem são muito parecidas. Né? Em outras palavras, que eles têm muito mais coisas em comum do que coisas que separam eles e que, na verdade, são essas barreiras artificiais, que são essas barreiras sociais que a gente acabou criando, que dividem eles, né, que separam eles. E não só isso está muito alinhado com aquilo que o nosso fundador, o Kotan, desde a primeira iniciativa educacional que ele começou, que foi o internato em Schloss Salem, ele falou que a gente precisa criar um ambiente no qual os jovens possam se experimentar como eles são, né, que é muito aquilo que o Fábio também falou. Para você criar essa unidade, para criar a compaixão e essa competência social que hoje em dia a gente tanto precisa. Perfeito. Obrigada pelas contribuições. Foi melhor do que a encomenda. Bom, agora sim, entrando na parte comercial do programa, né? O que está incluso nesse valor de inscrição? A gente está falando dos instrutores da Outerbound, que são todos super capacitados em primeiro socorro e também em lidar com essa faixa etária, com os desafios que eles vão apresentar. Alimentação balanceada durante todo o programa, então, durante os 10 dias, do momento que eles chegam na base até o retorno,
a gente fornece, né, almoço, jantar, café da manhã, lanches. O único detalhe é que se eles quiserem, no meio do caminho, né, entre sair da base da Outerbound até chegar no ponto de início do programa, numa parada para o banheiro, comprar alguma coisa, isso não está incluso, mas em via de regra não precisa, não é uma necessidade, é mais se for uma vontade do jovem mesmo. E aí, fora isso também, a gente fornece todos os equipamentos técnicos, então a barraca, saco de dormir, a própria mochila que o Rodrigo mencionou, os isolantes térmicos, fogareiro, tudo que a gente chama de equipamento hard, né, que é itens de acampamento mesmo, a Outerbound fornece, a gente só pede que eles levem uma lista de equipamentos pessoais. Não são nem equipamentos, são itens pessoais, basicamente entre roupas e itens de higiene. E a gente também presta suporte se tiver alguma dúvida em relação a isso. Além disso, tem o seguro contra acidentes pessoais durante a duração do programa. E a gente, na Outerbound, a gente segue muito fielmente o nosso sistema de gestão de segurança. Inclusive, o Raimo também participa, né, do nosso comitê de segurança, pode me ajudar a falar o quanto exigente, né, esses protocolos que a gente segue, sempre na intenção de fazer a expedição ser o mais segura possível. E a gente tem essa auditoria bienal internacional, né? Então vem uma pessoa da Outerbound International a cada 2 anos validar que a gente está seguindo os protocolos e está fazendo tudo certinho para manter a segurança dos participantes. Então é isso que vem incluso no pacote. E aí, quando a gente fala da inscrição de fato, para as turmas de 2026, que são as próximas turmas que a gente tem em calendário, o valor é de 5.900. Esse valor pode ser parcelado em até 6 vezes sem juros, ou então à vista via Pix, e aí tem 10% de desconto, fica 5.310. Esse valor é por pessoa, e a gente, né, como eu falei, já está incluso tudo isso lá atrás, então é um único valor para 10 dias de atividade para as crianças. E, bom, da parte comercial da fala está feita, agora a gente entra de fato nas dúvidas. Então, eu tenho algumas dúvidas aqui que pessoas que estão interessadas no programa me mandaram, que não vão poder assistir aqui, mas pediram para a gente falar sobre. Mas também queria saber se mais alguém tem alguma dúvida. Se quiser, pode abrir o microfone, pode mandar no chat. E aí a gente vai conversando. Olha só, já apareceu uma dúvida aqui do Matheus, perguntando sobre as barracas. Se eu tiver uma, posso levar? Me ajuda, Bastão? Que a Claro, gente fala claro, sobre isso. Como que funciona barracas no desafio? É um assunto importante. claro. Sempre, sempre. Sim, acho que você pode levar, na verdade a gente raramente diz que algo você não pode levar pelo menos até a base, porque na base do OBB tem todo um processo de separar o equipamento que cada um vai levar na mochila e vai de fato carregar durante os dias de expedição. Então, na dúvida, se você tem um equipamento pessoal, se você não sabe se deve levar ou não, o conselho é leve, porque na base, na pior das hipóteses, você conversando com os tutores, conversando com outros participantes, você pode decidir, vou deixar aqui na base, né, na volta eu pego. Então, assim, o conselho sempre é leve. Você vai usar a barraca? Não sei, depende do tamanho da barraca, depende de como que o instrutor está propondo para vocês um arranjo. A gente realmente prefere que as pessoas dividam barraca para poder ter, primeiro, um peso menor e também ter um momento de socialização, de conversa, de bate-papo, de curtição na barraca à noite. Então, barracas individuais raramente vão a campo. Mas barracas que cabem mais de uma pessoa, elas podem ir a campo se elas forem as adequadas, né, e funcionar dentro daquilo que o tamanho de grupo, e, enfim, como que vai dividir as pessoas nas barracas e tal, né, então não dá para dizer de antemão que vai levar com certeza para a expedição, mas você deve sim levar Matheus para a base, e lá você conversa com os instrutores. Eu não serei instrutor agora de janeiro, quem deve ser instrutor deve ser o Armando, que é um instrutor extremamente experiente, muito bacana, tem uma risada famosa no OBB, todo mundo imita a risada do Armando, ele com certeza vai ajudar você a decidir sobre sua barraca.
Perfeito. E ele também perguntou aqui como que funciona a divisão, né, para dormir. Eu imagino que seja uma pergunta em relação a quem dorme com quem, como que a gente escolhe. E aí o critério varia, né, também de instrutor para instrutor, mas uma coisa é clara que meninas dormem com meninas e meninos dormem com meninos. A gente não mistura esses gêneros na barraca. Mas, de forma geral, em relação eu tô indo com uma amiga, eu quero dormir com a minha amiga, tudo isso a gente conversa ali na hora, vai depender realmente do formato do grupo, né, Bastão? O que o Isso, instrutor vai estar isso, propondo. isso. Não tem uma regra dura e radical imposta. Existem muitos acordos e combinados que os instrutores propõem para os participantes, né, para quem está lá como jovem participando, e, e normalmente as coisas se acomodam muito bem. Assim, não existe nenhuma grande questão com as barracas. Às vezes, né, já tem um rodízio. Vamos ficar metade da expedição com umas barracas desse jeito, depois te troca um pouquinho para as pessoas conhecerem outras pessoas. Às vezes já até tem um rodízio. Tem vários formatos possíveis, assim. Mas é sempre muito aberto a conversar com o instrutor para você trazer sua necessidade, trazer suas razões, e ele, né, tá sempre aberto para encontrar um jeito que funcione para todo mundo. Perfeito, perfeito. Aí agora eu já vou pegar uma das dúvidas dessas que eu falei que eu recebi antes para a gente responder aqui também, que é em caso de mudança climática, né? Como que funciona esse monitoramento e o que a OBB faz se começa a chover muito ou se entra um frio muito forte, essas mudanças bruscas de tempo? Perfeito. Primeiro que acho importante dizer que a OBB monitora, né, a previsão de uma maneira muito cuidadosa, assim, né? Isso a gente faz acessando, inclusive, previsões que a maior parte das pessoas não acessa, porque a maior parte das pessoas acessa ali aquela previsão que vê no Jornal da TV ou alguma outra que tem aqueles símbolos de nuvenzinhas e solzinho no telefone, e aquilo ali raramente mostra com detalhes, né, realmente o que vai acontecer numa determinada região, ainda mais uma região afastada de uma grande cidade. Então, a gente usa ferramentas mais modernas de previsão, porque são mais avançadas, né, no sentido de ter dados mais detalhados, para ter uma noção de, olha, existe, por exemplo, um risco grande de uma tempestade que vai, talvez, colocar o grupo em risco, e talvez a gente tenha que mudar os planos da rota, voltar para uma área mais protegida antes da hora, enfim, tem essas medidas preventivas. E existe também uma série de protocolos e procedimentos para lidar, por exemplo, com tempestade elétrica, não? Tempestade de raios. Como é que você lida com tempestade de raios? A gente tem, no Mais Outerbound, que é uma escola que está presente em tantos países e acessa tantos dados estatísticos de acidentes e incidentes em áreas naturais, a gente sabe qual é o risco, né, de uma tempestade elétrica e como que a gente faz para mitigar esse risco, né, para minimizar esse risco. Então, tem procedimentos que a gente toma para minimizar o risco de uma tempestade elétrica, num evento de uma chuva muito grande, né, de algum tipo de tromba d'água. Todos esses riscos estão já previstos dentro do nosso plano de ação de emergência e da nossa avaliação de área de curso. E isso é avaliado também antes de saída do curso. Os instrutores passam 2 dias preparando o curso e falando com o coordenador de programas para também olhar para essas questões de segurança e entender como que eles podem se preparar para, naqueles próximos dias, dada a previsão do tempo que já existe, como que eles podem se preparar para gerenciar esses riscos. Então, a gente não leva isso na brincadeira, é um negócio bem sério, mas a gente quer levar o jovem para a natureza, quer levar as pessoas para a natureza, né? Então, a gente leva com segurança por conta desse estudo, dessa preparação prévia, né, e dessa capacitação, né? É isso que a gente Exato, faz. exato. E isso faz parte do nosso sistema de gestão de segurança, né, que eu falei agora há pouco também. É uma das coisas que é avaliada no nosso na auditoria que acontece, então ter certeza que a gente está seguindo os protocolos, está fazendo as checagens de meteorologia e tudo mais. E tem um outro ponto também, Bastão, que é a questão dos equipamentos, né? A gente pede que as pessoas estejam com, e se elas não tiverem condição, a gente tem para emprestar itens como jaqueta impermeável,
o sistema de camadas de roupa também, a gente instrui os alunos a usar essas questões, esses itens da forma correta, para eles realmente estarem protegidos, né? Esses equipamentos são questão de segurança, não é um luxo que a OBB usa na montanha. A gente segue esses protocolos realmente para o foco ser a experiência e não o perrengue de estar encharcado ou alguma coisa do tipo. No verão, né, para quem está pensando no verão, o que costuma acontecer é chuvas rápidas e tem períodos de sol, então você precisa manejar bem o momento de você estar no acampamento, andar, e, enfim, para se proteger das chuvas mais fortes, né? Mas costuma ser muito bonito também a Mantiqueira no verão, assim, é bem especial também. Essa foto que vocês estão vendo é de um pico lá, que provavelmente quem estiver no curso vai chegar nesse pico, que é o Pico do Garrafão, e é um lugar realmente bastante especial. Aí um grupinho conversando, batendo papo ali depois de ter chegado no pico, né, para você ter uma noção de como é esse ambiente de montanha lá que existe por lá. Exato. E é cada cenário lindo que não dá nem para só vivendo mesmo. Então eu vou só fazer uma deixa aqui que a gente está falando desse lugar e adolescentes, mas a gente tem roteiros de adultos lá. Então, se você é adulto e quer viver essa paisagem, a gente também pode te levar para viver essa experiência. E aí, voltando para as dúvidas aqui, eu tenho mais duas dúvidas dela. A próxima é como a equipe lida com os adolescentes se eles demonstrarem alguma dificuldade emocional, medo, vontade de desistir, e se o programa também é adequado para quem nunca acampou, né? Que geralmente essas são as pessoas que ficam mais assustadas com esse ambiente. Perfeito. Começar pela última. O programa é bastante adequado para quem nunca acampou. E o motivo que ele é adequado é porque a gente cria uma rede de segurança e um ambiente de segurança, tanto uma segurança física quanto psicológica, para todo mundo vivenciar, mesmo que para aqueles que estão dando os primeiros passos numa atividade de aventura na natureza. Então, a preparação que a gente faz, o cuidado todo que a gente tem, a construção do ambiente interno do grupo, né, de como as pessoas se cuidam mutuamente, facilita muito para alguém que está iniciando. Ela não se sente sozinha, ela se sente muito amparada, não só pelos instrutores, mas como pelo grupo também. Isso é muito importante para quem está começando. Além disso, tem todo o equipamento, todas as instruções, muitas aulas, que isso, né, o instrutor, ele não considera, ele considera que todo mundo está aprendendo do zero ali. E, na verdade, 90% está aprendendo do zero. A gente gosta de falar que a gente começa o curso ensinando o participante a andar, se vestir, comer, dormir, é quase um bebê. Né? Porque, de fato, tem muita coisa que vale a pena aprender e faz a diferença numa região dessa de montanha, sobre tudo isso, como que você anda, como que você dorme, como que você come, etc. Então, a gente vai trabalhando esses pontos de uma maneira muito cuidadosa e paulatina. Né? Acho que tem momentos onde participantes podem, né, ter um pouco mais de medo, ter o que a gente talvez fale de um, não sei se necessariamente uma crise, mas um momento de pânico até. É possível que isso aconteça para algumas pessoas em condições muito específicas, né? Alguns pode ser à noite, no momento que está vindo uma chuva, isso pode acontecer, obviamente. E é por isso que a gente se prepara também para lidar com isso, né? Então, a gente se prepara tanto na parte de treinamento, de como que a gente lida com essas questões que são, enfim, mais de natureza psicológica, né? Então, como que você acalma os participantes, ou acalma o jovem, como que você passa segurança na fala, como que você cria um ambiente lá, um casulo para as pessoas se sentirem seguras, né, naquele contexto imediato, como que você, numa situação onde o grupo está, digamos assim, reforçando, né, o receio, o medo de cada um, como que você consegue lidar com o grupo, que não é só lidar com indivíduos, tem que lidar com uma dinâmica de grupo também, né? Tudo isso a gente tem bastante experiência, e a gente está falando de instrutores que têm
muita bagagem nas costas, muita bagagem nas costas. O instrutor, para sair, normalmente não, sempre você vai sair no mínimo com 2 instrutores, o instrutor-chefe e um assistente. O instrutor-chefe, a gente está falando de alguém que tem aí 10 anos de bagagem nas costas, levando o grupo da natureza pelo menos. Se for o Armando agora, que saiu agora em janeiro, que é provavelmente o que ele vai sair, eu nem sei quantos anos ele tem, mas deve ter uns 40 anos de bagagem levando o grupo nas costas. Então, assim, não é uma pessoa, não é uma areia de primeira viagem, é uma pessoa que já escalou as grandes montanhas nos Andes e hoje, basicamente, ele faz isso por amor e dedicação à causa e faz isso com muito carinho, né? Esse tipo de trabalho com o Outerbound. Então, a experiência que ele traz, a segurança que ele passa, não tem como comparar, né? Exato. E é isso, a gente está mais do que preparado e acostumado, né, a lidar com essas inseguranças. Isso também acontece com adultos e os instrutores também acolhem, fazem esse processo, então faz parte né, da linha do programa para algumas pessoas vivenciar esse medo mais intenso, mas é também esse sentimento mais intenso, ele traz uma recompensa proporcional no final, que a pessoa ver que ela conseguiu superar aquele medo, que ela foi tão capaz de fazer aquilo Sem quanto dúvida. as outras pessoas. Então é um processo muito bonito de se assistir e de se vivenciar também, né? Eu queria até falar uma última coisa que está ligada a isso. Tem uma boa parte do grupo, uma parte do grupo são jovens bolsistas, né? No Desafio ABB a gente mistura diferentes classes sociais, a gente falou antes, é bom reforçar, e alguns desses jovens bolsistas realmente nunca estiveram numa trilha, nunca viram uma cachoeira, né? Então, é provável que aquele que já fez trilhas, mesmo trilhas na praia, foi em cachoeira, provavelmente vai ter mais experiência que algum desses jovens bolsistas. E aí, o ambiente que a gente cria é para acolher todos, né? E para que todos saiam do programa com essa sensação de ter superado um desafio e ter aprendido com aquele ambiente, mesmo por um ambiente totalmente novo para a pessoa. Então, eu já vi relatos de jovens saindo de programas dizendo que ele nunca imaginou que a natureza pudesse ser tão benéfica, tão saudável para ele, porque ele nunca teve contato com a natureza, né? Então isso acontece com bastante frequência com os jovens bolsistas que têm aí uma experiência bem pequena em ambientes como esse. Muitas vezes são jovens de áreas urbanas, né, e que não, enfim, não vivem essa realidade. Exato. Acho que esse é uma das principais riquezas, né, do desafio, esse encontro de realidades. O Fish trouxe muito bem isso na fala dele, e eu acho que nessa questão de acolhimento também tem isso, né? Alguém me falou uma vez, não lembro exatamente quem, que quando a gente está num ambiente de expedição, no ambiente natural, onde a gente deixou para trás tudo que era conhecido para a gente, todo o conforto que a gente tinha, a gente se agarra às coisas que a gente trouxe com a gente. Nesse caso, são as pessoas. É o que veio da cidade com a gente para a expedição. Isso faz com que as conexões sejam muito profundas, muito mais do que a gente consegue desenvolver em 10 dias de convívio na cidade, por exemplo. E essa realidade de classes sociais traz essa mistura, essa essência ainda mais forte, né, dessa intensidade de lidar com o diferente. E está se descobrindo no meio disso também. Então, acho que é um programa que vale a pena. Na minha opinião, acho que todo jovem deveria participar do Desafio ABB. E acho que muitos pensam assim também, quem já vivenciou principalmente. Com certeza. Bom, e aí em relação às dúvidas, eu acho que a gente chegou ao fim, a não ser que alguém mais queira falar alguma coisa. Não sei, de repente você, Fish, Bastão, quer fazer mais alguma contribuição? Não, eu acho que você falou muito bem, acho que todo mundo deveria vivenciar uma experiência dessa, uma experiência formativa, né, formadora, e espero encontrá-los aí, se não nesse desafio, em outros desafios. Exato, exato. E é isso, né? Para se inscrever no desafio, a gente tem várias formas de demonstrar o interesse, então pode desde mandar uma mensagem no WhatsApp, ligar nesse número do atendimento, que também é o número que aparece no nosso site, dá para mandar um e-mail, preencher o formulário de interesse no site. O importante é que todo mundo que tem o desejo de fazer o desafio
demonstre isso para a gente, manifeste esse interesse que a gente vai atrás, vai conversar, tirar as dúvidas e fazer o processo de inscrição. Se não para esse de janeiro, tem o de julho, e ano que vem, em 2027, no caso, a gente vai ter mais. É um programa que, como o pessoal falou aqui, acontece desde 2000 e bolinha De e bolinha, vai literalmente. seguir acontecendo na Outerbound, porque é o nossa essência está nisso, né, em desenvolver os jovens. Então, muito obrigada pela presença de todos. Valeu, pessoal. Boa noite, gente. Agora corta a gravação.